Eu falo o seguinte, Matheus. Os nossos investimentos são iguais aos nossos filhos. Se você delegar teu dinheiro pra alguém, é mesmo que você tá delegando a educação dos seus filhos pra alguém. A escola, ela não é responsável pela tua educação, teu filho. Ela é responsável por ajudar e auxiliar na educação. Mas quem toma a decisão são os pais. E se não é, você tá fazendo errado. Agora, mesma coisa se eu pego uma recomendação de investimento, se eu pego um assessor de investimento, um gerente de banco, que eu falo, ó, tá aqui meu dinheiro. Tô entregando pra ele os meus planos, os meus sonhos, as minhas ambições, e eu não sei o que ele vai fazer com o meu dinheiro. Porque eu não tenho nem noção de falar assim, vem cá, isso aí é bom ou ruim? Porque ele não sabe. Então, não delegue a educação do seu filho e não delegue os investimentos da sua família. Isso vai te levar à ruína. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast para você chegar na sua independência financeira. E aqui nós discutimos as principais estratégias para você ter renda passiva com qualidade de vida, o que nós chamamos aqui de produtividade financeira. Tô aqui com o Matheus Cobb, grande Matheusão. E aí, Renanzão, tranquilo? Show de bola. Trouxe o Matheus de volta, né? Porque nós tivemos aí, alguns episódios atrás, nós falamos sobre perguntas e respostas sobre renda fixa, né? Que a galera tava mandando muitas dúvidas e tal. E, cara, o episódio ficou bom demais, hein? Ficou muito bom e pediram mais, Renan, pediram mais. Pediram bis. E aí a gente preparou aqui um perguntas e respostas, principais dúvidas de vocês sobre ações. Então hoje eu vou desmistificar tudo isso que você acha que ações é complicado, que eu vou perder dinheiro, que é cassino. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos acabar com todas as dúvidas que você tem sobre o mercado de ações. Tá bom? Então aproveita, já deixa o teu like, se inscreve no canal e aperta no sininho para ativar as notificações, porque é muito importante pra gente crescer o nosso canal no YouTube e mostrar para cada vez mais pessoas. E se você tá ouvindo ou até mesmo assistindo no Spotify, aproveita aí para seguir a gente e avaliar com 5 estrelas. Não é isso, Matheusão? É isso, Renan. Aproveita para seguir e não perder nenhum episódio, porque hoje a gente vai entregar ouro aqui sobre ações. Show de bola, Renan. Vamos começar aqui. Tem uma pergunta muito boa, tá? Na verdade, tem várias, Renan. Tem uma lista aqui e a gente compilou aqui as melhores. Para começar, Renan, quando a gente fala de ações, quais são os melhores setores para iniciar? Melhores setores para iniciar investindo em ações são os setores perenes. O que são os setores perenes? São os setores onde são mais consolidados o mercado. Onde, independente de crise, situação difícil do mercado, os clientes vão continuar pagando boleto, que a gente fala, né? Então, por exemplo, setores de energia elétrica, independente do que seja, passou pandemia, passou não sei o quê, todo mundo continuou pagando energia, né? Conta de energia. Verdade. Saneamento básico. Então, conta de água, esgoto, todo mundo continuou pagando. Telecomunicações, banco, seguradoras. Então, esses são os 5 principais setores perenes para a galera que está começando a investir. Por quê? São setores que eles têm um crescimento, pagam bons dividendos e têm muita relevância no mercado e não tem ou é tudo ou nada. Uma situação está ganhando muito, outra está perdendo tudo. Eles são mais constantes. Eles crescem menos do que as small caps, que são empresas menores, que estão com crescimento, mas o nosso foco aqui, né, do produtividade financeira é você ter boas empresas que pagam bons dividendos. Então, esses setores diferentes são ótimos para quem está começando. Excelente, muito bom, Renan. E agora, como que a gente pode, Renan, achar empresas com potencial de crescimento? Cara, como é que a gente encontra empresas com potencial de crescimento? Fazendo uma análise fundamentalista. Né? O que é uma análise fundamentalista? É você analisar os indicadores das empresas. Então, hoje, quando a gente investe em ações, a maioria das pessoas pensa que eu vou comprar um papel. Eu acho isso, cara, um desrespeito com as empresas, né? Sim. Eu vou comprar o papel. Não, tu não compra papel. Você compra participação naquela empresa. Você se torna sócio daquela empresa. Então, quando você traz essa mentalidade de sociedade, que é o de fato que você se torna, você acaba tendo aquele potencial de crescimento. Então, como que eu faço isso? Como eu analiso qualquer empresa que eu vou me tornar sócio? Eu vou analisar. Cara, a empresa dá lucro? A empresa tem crescimento constante? Ela paga bons dividendos? Como é que está o endividamento dela? Como é que está o preço dela nesse momento em relação ao valor do patrimônio que ela tem? Em quanto tempo eu recupero meu dinheiro de volta só olhando para o lucro que eu vou receber? Ou seja, a distribuição dos lucros. Então, são indicadores importantes para você ficar de olho e ver se de fato ela está descontada. E aí a gente usa muito uma estratégia de volume investing, né? E Sim. aí, hoje, né, eu sou especialista em volume invest, tenho uma certificação MBA em volume invest, onde basicamente os maiores investidores do mundo, como Warren Buffett, eles têm essa estratégia para análise de escolha de ações. Então, o que consiste em quê? Volume invest, na tradução literal, é basicamente sim. Cara, você é
Vole Invest é investimento em valor. Então é você encontrar empresas que estão uma barganha, ou seja, está muito abaixo do que de fato elas valem, com um grande potencial de crescimento olhando para os números dela. Então imagina uma empresa que está lucrando pra caramba, está com lucro bilionário, tô falando não faturamento, lucro, já dinheiro no bolso, bilionário, crescimento constante, distribui dividendos, e ela está com um preço sobre o valor do patrimônio, ou seja, abaixo de 1. Então ela está bem mais barato que de fato ela deveria valer. É uma excelente oportunidade. Então é assim que a gente encontra as famosas barganhas do mercado de ações, que são empresas que têm um baita potencial de crescimento. Legal, muito bom, Renan, muito bom. E agora falando, você falou bastante aí de dividendos e tudo mais. As ações, elas pagam dividendos todos os meses? Se sim ou não, como que eu sei o prazo em que ela paga? Como é que eu posso identificar isso em algum lugar? Boa. As empresas elas têm uma periodicidade para pagar os dividendos, tá? E dividendos, basicamente, para quem não sabe o que são dividendos, são a distribuição do lucro que as empresas lucram entre os acionistas. E dentre os acionistas, se nós investimos em ações, nós nos tornamos sócios das empresas. Então a gente recebe dividendos, que são os lucros, basicamente, tá? Então, vamos supor que a empresa lucrou 1 milhão e ela decidiu distribuir 50% do lucro, né? Esses 50% a gente chama de payout. Até trazendo alguns termos já aqui. Legal. Payout é o quanto ela está distribuindo do lucro em dividendos. Ou seja, o lucro como um todo ela vai deixar um pouco ali no caixa e o resto ela vai distribuir com os acionistas. Então isso é dividendos. E aí quando a gente olha, toda empresa paga dividendo, se ela não está lucrando, ela não vai pagar dividendo. Não tem como. Ou se ela tem uma estratégia onde o conselho decidiu que ela vai gerar mais caixa, vai distribuir pouco ou nem vai distribuir por um período, para depois ela adquirir outra empresa, o crescimento da empresa, para pagar lá na frente melhor. Então, isso é o dividendo e nem toda empresa paga dividendo. Esse é um ponto. Segundo, você precisa entender que as empresas elas têm uma periodicidade. Então, tem empresas que pagam todo mês? Sim. São pouquíssimas, mas tem. Por exemplo, Itaú paga todo mês e tal. Bradesco também. Agora, paga bem pouquinho, porque o lance a gente tem que olhar a renda no ano e não no mês. Isso é um ponto importante. Porque tem empresa que paga a cada trimestre e no final das contas do mês, do ano, ela paga muito mais do que as empresas que pagam todo mês um pouquinho. Então, o importante é olhar o dividend yield. O que é o dividend yield? São os nomes que parecem complicados, mas é bem tranquilo. Dividend yield basicamente o quanto que aquela empresa pagou nos últimos 12 meses só de dividendos. Então, vamos supor que a empresa distribuiu 12% de dividend yield. Quer dizer que se eu tivesse 100 mil reais investido naquela empresa, eu teria recebido 12 mil reais nos últimos 12 meses. Só de lucro, não é o crescimento da empresa e tal distribuído. Então, esse é um ponto. E quando a gente olha assim, tá bom, qual que é o melhor? Aqui distribui uma vez no ano, aqui distribui a cada semestre, aqui distribui a cada trimestre. Não existe isso. Você tem que olhar para a renda anual. Essa é a grande sacada. Então tem que esperar um ano para ver? Sim. Se você está num jogo de longo prazo para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, é isso que você tem que olhar. E não olhar quanto está pagando todo mês. Por quê? Você prefere, Matheus, receber 10 centavos todo mês ou receber 5 reais uma vez só no ano? 5 reais uma vez só no ano. Só que as pessoas falam, não, mas todo mês tá bom, tá pingando. É só uma questão de gerenciamento do teu dinheiro. Então, esse é o ponto. Nem todas as empresas pagam dividendos. As empresas que pagam, elas têm uma periodicidade para pagar. E algumas trimestre, algumas mensal, algumas semestrais, algumas anual. E como que a gente identifica, né, quando elas vão pagar? Aí você precisa aguardar as empresas emitirem algum fato relevante, que elas anunciam, falam, a gente vai pagar, teve um conselho, né, teve uma reunião do conselho, e decidiu que vai ser pago, sei lá, por cada ação, tantos centavos ou R$1 por ação no dia tal. Então eles anunciam. E aí você tem que ficar acompanhando a empresa que você tem como na tua carteira. Segundo ponto é você ter o mapa dos dividendos milionários. Aí. Né? Isso daí basicamente ao invés de você ficar acompanhando, a gente já tem um time que acompanha, traz uma pré-visibilidade de quando as empresas já pagam, porque não muda muito assim de ano para ano. E a gente já traz isso para os nossos alunos do Clube dos Milionários, que elas já sabem em janeiro, todas as empresas que vão possivelmente pagar dividendos, fevereiro, março, abril. Então fica muito mais claro para você realizar um lucro do que você esperar sair o anúncio. Porque quando sai o anúncio, vira o efeito manada. Tipo, anunciou hoje. Todo mundo vai lá Todo mundo vai comprar. Se for
bons dividendos, ela vai comprar. Agora, se você já tem uma previsibilidade de um mês antes dele anunciar, você já compra. Você vai comprar bem mais barato do que o movimento quando a boiada vai e o preço sobe. Então, essa é uma vantagem. E aí você acaba ganhando de duas formas, né, Renan? Tanto no recebimento quanto no lucro. A valorização da valorização ação. que você falou, legal. E agora, Renan, beleza. Comprei ações, ou seja, investi em ações. Se ela cair, eu fico devendo? Muito bom. Quer saber um jeito de você nunca perder dinheiro na bolsa de valores? É só não resgatar. A gente só perde dinheiro nas ações quando a gente resgata. E a mesma coisa, você nunca vai lucrar na bolsa de valores se você não resgatar. Então você só realiza o lucro ou realiza o prejuízo quando você resgata. Então se eu coloquei 10 mil reais em ações e ela desvalorizou, agora eu tenho 8.500 reais. Eu não estou perdendo dinheiro. O meu patrimônio desvalorizou. Sim. O patrimônio que eu tinha em ações desvalorizou. Daqui a pouco ele pode valorizar mais, depende da ação que você escolheu. Só que a grande sacada é, a maioria das pessoas fazem o quê quando vê caindo? Ficam desesperadas e querem tirar. Nesse momento que elas tiram, o que acontece? Elas perdem dinheiro. Se você não quer perder dinheiro, mantém lá o teu dinheiro. Claro, desde que você tenha escolhido uma boa ação. Se você souber analisar e escolher boas ações, quando ela cai, você compra mais. Que aí você diminui o teu preço médio e está comprando as mesmas ações, só que mais barato. A mesma coisa o lucro. Eu posso estar com lucro de 20 mil reais. Nossa, botei 10, agora está com 30. 20 mil de lucro. Você não está lucrando 20 mil reais. O teu patrimônio valorizou em 20 mil reais. Se você quer lucrar 20 mil reais, você resgata, você vende aquelas ações. Aí sim, você bota 20 mil de lucro no teu bolso. 30 mil você resgata, 10 já era teu, pronto. Então, essa é a mentalidade que poucas pessoas entendem. Você não perde dinheiro na bolsa se você não resgata. Você não lucra na bolsa se você não resgata. Então, para você lucrar ou realizar um prejuízo, você precisa resgatar, vender as suas ações. Show, muito bom. Top, Renan. Agora, vale a pena, tá? E aí a galera tem muito essa dúvida. Vale a pena comprar ações que têm preço baixo? Por exemplo, tem uma ação lá na bolsa que custa R$2, R$2,50. Vale a pena eu comprar aquela ação? Sempre a melhor resposta quando a gente fala de investimentos é depende. Por quê? Quando você fala, tem uma ação que está custando R$3, R$2. Tá caro ou tá barato? Não sei. Quais são os indicadores dela? Esse é um ponto importante. Por exemplo, a gente tem ações que tá centavos. Oi, empresa Oi. Se você for ver, não tá nem R$1. Tá centavos. É boa ou ruim? Aí você tem que olhar para os números. Cara, ela tá com prejuízo constante nos últimos anos. Ela teve uma recuperação judicial. Então, será que é bom investir em empresa que está dando só prejuízo? Na minha visão, não. Eu tô fora. Agora, você olha para uma Cielo. Cielo estava custando 3 e pouco. Agora tá 4 e pouco, 5 e pouco. 3 e pouco. É caro ou barato? Depende. Para uma empresa que está com um lucro bilionário com B, que tem vários indicadores. O valor, o preço da ação em relação ao valor do patrimônio está muito abaixo. Tem um crescimento constante. Paga dividendos acima de 6%, 8%. Tá ótimo. Então tudo depende de quais são os números daquela empresa. Não adianta olhar só pro tá caro ou barato em relação a abaixo de R$10, acima de R$10. Não existe isso. Tem muitas empresas boas que estão abaixo de R$10 e tem muitas empresas horrorosas que estão abaixo de R$10. Como tem muitas empresas que estão muito boas acima de R$30, e muitas empresas horrorosas que estão acima de R$30. Não é só o preço que determina. O preço é só um indicador do termômetro do mercado. O quanto as pessoas estão comprando ou vendendo. Então, por exemplo, Magazine Luiza, cara, é uma das empresas mais negociadas na bolsa. Porque muita gente faz trade dela. Quer comprar e vender no mesmo dia. Muita gente faz operação de opção. Porque paga os melhores prêmios. Então, só que para você comprar e botar na tua carteira, não vale a pena. Então, ter essa visão é muito importante. Não existe caro ou barato. O que existe é como é que estão os indicadores daquela empresa. E a partir daí, você consegue visualizar. Então a esse preço, essa ação está muito barata. Ou essa ação está muito cara. Excelente. Agora, na sua opinião, Renan, qual que é a hora da gente vender uma ação?
A hora de você vender uma ação é o momento em que você... Tem alguns momentos, né? O primeiro é você quer realizar o lucro. O que é realizar o lucro? Vamos supor que eu botei 20 mil reais e desses 20 mil viraram 40 mil reais. Dobrou o patrimônio que eu coloquei naquelas ações. E eu entendo que o preço daquela ação já está super valorizado. Ou seja, subiu demais. Aí eu quero realizar aquele lucro de 20 mil reais. Ou até acho que ela vai subir mais, mas estou precisando... E assim, não precisando de necessidade, porque a gente fala para não botar na bolsa. Mas eu quero trocar de carro. E aí eu vou vender meu carro e pego os 40 mil e vou trocar de carro. Nível de merecimento. Investir, aprendi a investir, vou fazer isso. Beleza. Nesse momento você pode vender a ação. Para realizar o lucro. Seja para usar ou para reinvestir em outro lugar. Segundo momento que você deve vender as suas ações. Quando você entendeu que o que te fez comprar ela já não te faria comprar de novo. Isso é uma coisa importante, maturidade de investidor. Por exemplo, analisei todos os indicadores há um ano atrás de uma ação. Aí eu olhei, cara, tá lindo. Vou comprar, comprei. Do nada, aconteceram problemas, começou a dar prejuízo, começou a perder valor de mercado, começou a dar problema, multa, aí teve infração, aí Sim. encontraram lá, sei lá, corrupção lá dentro e tal. Ou seja, você compraria essa mesma empresa hoje? Se a tua resposta é não, não continua com ela. Por mais que você fale, mas eu tô negativo. Não importa. Realiza o prejuízo. Depois você abate em outro que você vai realizar um lucro. Mas não adianta você querer. Tem muita gente que fala, vou esperar a ação voltar a subir. Aí você espera, e ela vai caindo mais. Até a hora que você fala, cara, eu não vou mais vender. Por quê? Não tem mais dinheiro direito ali, pô. Então realiza o teu prejuízo para lucrar depois. Maturidade é isso. As pessoas não têm essa maturidade. Então esse é um próximo momento. Quando perdeu os fundamentos, seja com lucro ou com prejuízo. Porque às vezes perdeu o fundamento ainda está no lucro. Teu preço médio está baixo, beleza. Mas às vezes você tem que realizar o prejuízo também. Não é sempre. Mas ter essa maturidade é importante. Então esses são os dois principais situações que eu vendo as minhas ações. Fora isso, é só especulação. Eu vou vender porque está caindo muito. Eu vou... É especulação. Então se você quer investir de verdade... Primeiro, eu quero realizar o lucro. Segundo, eu não quero mais fazer parte daquela ação. Não quero mais ser sócio daquela empresa. E aí eu saio. E aí se eu vou estar no prejuízo ou no lucro, vai depender do teu preço médio. Legal. E muito bom você ter falado de maturidade, Renan. Para uma pessoa em que ela não sabe muito de investimento, mas ela quer começar, como ela pode adquirir essa maturidade no mundo dos investimentos? Investindo. Ponto. Só isso, investindo. Cara, então, mas antes de investir tem que ter conhecimento. Não dá pra ir de orelhada, cara. Não dá pra ir de orelhada. Seguir recomendação também não dá. Cara, sim. Se não tem conhecimento, o que adianta ter? É o que eu falo assim, ó. Eu na escola nunca fui um santinho, não. Abrindo meu coração aqui, né? Eu nunca fui mais inteligente. Eu nunca fui... Mas eu era dedicado. Uhum. Então, assim, eu lembro que uma vez eu tinha estudado pra caramba pra uma prova. E tinha um cara do meu lado que ele sabia muito mais do que eu, só que ele não estudava. Sabe aquele CDF que não estuda? Devia ser você, né? Devia ser você, que não estudava e sabia pra caramba. Aí, cara, eu lembro que a gente tava fazendo uma prova, aí ele deu uma olhadinha na minha prova. Aí, tipo assim, parceiro, né, velho? Tu dá uma olhada pro lado, joga ali pra ele dar aquela copiada e tal. Aí, pá, ele copiou, beleza. Aí chegou na hora da nota, aí eu tirei uma nota maior que a dele. Aí ele, tirou quanto, né? Sei lá, tinha tirado 8, 7, sei lá. Engenharia, isso aí é top, né? Porra, caralho. Aí ele, porra, eu tirei 6, cara. Não sei o que aconteceu. Não sei o que. Tinha só uma questão que eu não sabia se eu tinha certeza se ia acertar ou não. E valia 4. Que era que ele copiou de mim, né? Uhum. Aí eu falei, pô, por quê? Aí ele, porra, essa aqui, deixa eu ver. Aí ele, pô, tu acertou? Como assim? Aí eu, por quê? Ele, pô, eu copiei de tu essa daí, cara. Aí eu falei, foi essa aqui? Foi. Vamos ver aqui. A gente foi olhando. Tipo assim, ele não tinha estudado. Então, ele viu uma parada, por exemplo. Eu não vou lembrar direito, mas como se fosse assim. Um delta, ele botou como se fosse um X, por exemplo. Sabe? Sim. Porque quando a pessoa não estuda, ela não tem nem noção, não sabe nem, não dá nem pra copiar. Às vezes não dá nem pra enxergar o que você escreveu e ela... Porque assim, se tu estudou e tu deu aquela olhada, Lembrei. resolveu. Agora, se tu nem estudou, tu senta ali e tu fala, que porra é aquela? Eu acho que é um 7. Só que você vai ver, não é um 7. É um delta T, por exemplo, né? Tipo, porra, velho. É uma letra T, tu acha que é um 7, legal. É um tétano. Porra. Então, aí foi isso que aconteceu. Por que eu tô falando isso? O que adianta você ter uma lista de recomendação de investimento se você não sabe
o botão que você tem que apertar. Se você não sabe, a hora que você tem que comprar. Se você não sabe, a hora que você tem que vender. Se você não sabe nem se aquela recomendação de fato se encaixa para você. Porque hoje em dia, por exemplo, tem 400 mil clientes de recomendação de investimento, por exemplo. Uma empresa, uma das maiores. 400, 500, não sei, por aí. A última vez que eu vi era isso. Como que uma lista de ações ela vai encaixar com os objetivos, planos de 400 mil pessoas? Não dá, não fecha. Então, assim, eu acredito que até para você ter recomendação de investimento, você tem que saber. E aí a recomendação de investimento é legal, eu gosto, desde que você tome sua própria decisão. Eu falo o seguinte, Matheus. Importante. Os nossos investimentos são iguais aos nossos filhos. Se você delegar o teu dinheiro para alguém, é mesmo que você está delegando a educação dos seus filhos para alguém. A escola, ela não é responsável pela tua educação do teu filho. Ela é responsável por ajudar e auxiliar na educação. Mas quem toma a decisão são os pais. E se não é, você está fazendo errado. Agora, mesma coisa se eu pego uma recomendação de investimento, se eu pego um assessor de investimento, um gerente de banco, que eu falo, ó, tá aqui meu dinheiro. Eu estou entregando para ele os meus planos, os meus sonhos, as minhas ambições. E eu não sei o que ele vai fazer com o meu dinheiro. Porque eu não tenho nem noção de falar assim, vem cá, isso aí é bom ou ruim? Porque ele não sabe. Então, não delegue a educação do seu filho e não delegue os investimentos da sua família. Isso vai te levar à ruína. Tá dito, recado dado, hein? Então presta atenção aí. Não sei nem se eu respondi o que você perguntou, mas respondeu. Não, mas é legal porque você respondeu trazendo exemplo que às vezes a gente tem na vida real, né? Você teve lá atrás há um bom tempo já, hein, Renan? Lá na sua faculdade. Beleza, Renan. Agora, quando a gente fala de ações, a gente vê muitas terminações. Algumas terminando com 3, outras com 4, outras com 11. O que significam essas ações que terminam com esse final? Qual que é a diferença entre elas? Qual que, se eu for investir, eu posso comprar ou não posso? Se todas estão valendo? Legal. Cada uma tem um propósito, né? Então, por exemplo, hoje tem as preferenciais, as ordinárias e as units. Então, quando você vai comprar, você vai pegar lá uma ação que tem preferência na distribuição de dividendos. Tá? Aí você pega lá, final 4. Ela vai te dar preferência no pagamento de dividendos. Então, normalmente, final 4 pagam mais dividendos. Então, você pega duas ações da mesma empresa, uma tem final 4, outra tem final 3. A de final 4, normalmente, vai pagar mais. Por que eu falo normalmente? Porque, às vezes, tem uma exceção ou outra que o 3 está pagando mais. Por alguma estratégia da empresa como um todo, tá? Mas, normalmente, é isso. Eu quero receber mais dividendos. Normalmente, você vai comprar final 4. Final 3, ele te dá direito a voto. Voto em quem? Assembleia. É igual a reunião de condomínio, sabe? Só pode votar quem é o proprietário do imóvel. O cara que alugou não pode. Então, todo trimestre, semestre, quando tem qualquer coisa que precise votar, todos os investidores, seja minoritário ou majoritário, eles podem investir desde que eles tenham as ações final 3. Então, é isso que te dá direito ao voto. Só que eu penso assim, eu particularmente, eu prefiro dividendos. Por quê? Direito ao voto. Cara, a gente é muito pequenininho, perto de grandes fundos, perto de grandes... que vão dar um voto e vai fazer diferença de fato. Então, cara, você pode até ir numa assembleia, ver e votar. Mas só para ter uma experiência. Mas não vai fazer muita diferença lá dentro. Então, esse daí é o que te dá direito a voto. E o final 11 são as units. Unit, basicamente, é quando tem dentro de uma ação, ações preferenciais e ações ordinárias. Ou seja, vai ter lá dentro meio que uma proporção. Vamos supor, aqui tem uma proporção de... Para cada uma unit tem 3 preferenciais e 2 ordinárias. Ou aí depende de cada ação, cada empresa tem ali um percentual diferente. Mas basicamente é isso. As units têm esse mix. Qual que são os melhores, Renan? A unit ou isso? Então assim, quando você tem as 3, eu sempre gosto de olhar a liquidez. Por quê? Porque eu já faço operação de opções. Então eu vou lá que tem mais parte de opções, que é uma coisa um pouquinho mais avançada para a galera. Mas eu olho para isso. Quando eu vou montar, por exemplo, uma carteira para o meu aluno que está começando, eu pego o final 4. Por quê? Normalmente boas empresas já têm uma boa liquidez. E aí, final 4,
paga melhores dividendos. Então, tudo depende do seu objetivo. Tá? Mas, normalmente, eu tenho final 4 e final 11, quando eu quero ter maior liquidez para fazer a operação. Por exemplo, Taesa, a TAI 11, ela, né, que faz a operação de opções, porque tem maior liquidez, tal. Aí você vê, mas tem empresas que não tem o 11. Tem empresa que só tem o 3. Aí você vai naquela mesmo. Mas, basicamente, esses são os 3 tipos de ações que a gente tem na Bolsa de Valores. Excelente. Agora, Renan, quando a gente fala principalmente de ações, muita gente às vezes nem começa a investir, nem quer colocar o dinheiro em ações, porque houve a temida palavra imposto de renda, né? E como é que funciona o imposto de renda para ações? Eu preciso pagar imposto de renda ou sempre estar pagando ali se eu for investir ou vender alguma ação? Como é que funciona essa questão de forma bem básica assim para galera, que a galera vai entender e falar, cara, agora eu perdi o medo, se esse era o que estava me travando, acho que agora faz sentido eu investir em ações. Massa. Primeira coisa é, se o imposto de renda tá travando a tua independência financeira, para com isso, pô! Para dar uma chacoalhada mesmo. Pra acordar. Isso aí, É muito bom, vou falar sério agora. Vamos lá, imposto de renda. Como é que funciona para as ações, tá? Você tem lá as ações quando você faz o mercado de day trade. Day trade é você comprar e vender no mesmo dia. Que aí você paga 15% de imposto de renda sobre o lucro, tá? Independente da quantia que você vende. Vendi com R$100 de lucro, 15%. Vendi com R$10.000 de lucro, 15%, tá? A gente aqui, no nosso método, a gente não faz day trade, né? Não é a nossa filosofia, mas é bom pra galera saber. A gente faz swing trade, tá? Que é você comprar e vender pelo menos no dia seguinte. É ficar um tempo com a ação e não vender no mesmo dia. Isso já se caracteriza swing trade. Para o swing trade, no mercado à vista, você tem ali um limite de isenção de imposto de renda para venda de ações de até R$20.000 por mês, quando você vende com lucro. O que isso significa? Não é 20 mil de lucro que as pessoas confundem. É 20 mil de venda. Então, vamos supor que eu tenho R$50.000 de ações. Aí eu estou precisando tirar um dinheiro que eu quero tirar R$25.000. Aí, R$25.000 eu resgato R$25.000. Desses R$25.000, vamos supor que 10 mil é lucro. Eu vou pagar 15% de imposto de renda só sobre o lucro, não em cima de 25 mil, mas em cima de 10. Importante. Então eu vou pagar R$1.500 e vai ficar 8.500 de lucro líquido para mim. Ok? E por que eu paguei imposto de renda? Porque eu ultrapassei a venda de R$20.000 dentro de um mês. Tá? Agora, se a pessoa ela tem um pouco de conhecimento ou ela está ouvindo esse podcast, ela vai lucrar R$1.500 pro bolso dela. Agora, se ela tiver uma situação como essa, por exemplo. Vamos supor a mesma situação. Quero tirar R$25.000. E a gente está no dia, por exemplo, dia 28 de um mês. Dia 28. E eu preciso desse dinheiro pro, sei lá, dia 5 do mês que vem. Aí eu vou lá e, ao invés de eu vender R$25.000 e pagar R$1.500 de imposto, o que eu vou fazer? Eu vou vender R$19.500, por exemplo. Eu vou vender menos que R$20.000 porque eu sou isento de imposto de renda se eu vendo menos de 20 mil. E aí eu não pago imposto de renda. Virou o mês. No dia 1º, eu vendo o restante que eu preciso. Então eu vendi 20, agora eu vendo 5. E aí eu não pago imposto de renda, vou ter os mesmos 25 mil no espaço de tempo curto, dentro do prazo que eu preciso. Ou seja, eu botei R$1.500 no meu bolso que iria para imposto de renda por uma simples falta de conhecimento, de esperar 2 dias para comprar o restante. Então, essa é a grande sacada. Quando a gente faz ações, tem um limite até 20 mil que é isento. Acima de 20 mil você paga. Mas virou um mês. Cara, virou um mês. Tá no outro mês você já pode comprar mais 20 mil com essa isenção. Então, essa é uma outra vantagem. Isso é quando a gente vende as ações, tá? Para realizar o lucro da valorização do ativo. E tem a forma dos dividendos. Os dividendos, eles são isentos de imposto de renda, que é quando as empresas pagam, distribuem os lucros. Cai direto na sua conta, você não paga imposto de renda. É isento. Tem o juros sobre capital próprio, que é o JCP, que as empresas também é uma distribuição de lucro, mas contabilmente tem uma incidência de imposto de renda. Esse imposto de renda é descontado direto na fonte, então a gente não precisa fazer nada. Já cai na nossa conta líquida. É só uma questão tributária da própria empresa, que ela às vezes paga dividendos, às vezes paga JCP. Então, para a gente não precisa fazer nada. A gente só vai informar no imposto de renda, no ano seguinte, o que a gente recebeu, e a própria empresa já manda para a gente só vai preenchendo.
E quando a gente tem que pagar imposto de renda vendendo, aí você tem que emitir uma DARF. Então é só esse detalhezinho. Ah, como é que eu... Cara, não esquenta a cabeça agora com DARF. Porque eu falo, quem tá começando não tem que pagar imposto de renda. Isso. Então vende até 20 mil e pronto, no mês. Não paga. Depois você... Ah, mas eu preciso tirar mais. Beleza, aí chama um contador, vê algum vídeo no YouTube e aí resolve. Por quê? Particularmente, eu sou muito a favor de você ter um contador para fazer as tuas paradas. Por mais simples que seja. Por quê? Experiência própria agora. Sim, conta. Cara, eu invisto desde 2014. Né? Em ações, desde 2014. E eu sempre fiz meu imposto de renda para as ações, meu controle, bom. Só que, cara, agora 3 empresas, investidor, mais de 7 mil alunos para cuidar. Então, assim, eu falei, vou chamar um contador, que agora vai cuidar de mim, de investimento e tal. Beleza, chamei. E aí ele falou, Ana, tem que fazer um levantamento de todo o teu histórico. Eu falei, faz aí, mas tá aqui, ó, tem DARF que eu já paguei aqui, tem aqui, tá lá, e mandei tudo que eu tinha. Aí ele, aqui em 2018, ficou faltando tal coisa. Aqui que você vendeu. Por quê? Às vezes você faz uma operação, depois você faz outra. Fazer o controle certinho é muito difícil. Então, ou seja, tinha lá algumas coisas que eu tinha deixado de pagar e que eu tive que pagar agora com multa. E ainda bem que eu não caí na malha fina, podia ter caído. Caramba. Então, olha só, depois disso, cara, eu fazia até aula para os alunos para falar como é que faz. E eu fazia certo. Só que o que foi o meu detalhe? Eu não tive tempo ou não acompanhei da maneira certa. E aí, em algum momento, eu deixei passar. E hoje, cara, a gente traz contadores para dar aula pra gente sobre isso. E eu recomendo a pessoa, cara, procura um contador. Para não cometer esse erro, porque pode ser um erro pra pessoa que cai na malha fina e, pô, acaba com um processo esquisito e tal. Então, é tão barato fazer isso que é melhor. Compensa. Mas no início nem precisa do contador, por quê? Ou você não vai nem vender, vai só investir, reinvestir, investir, reinvestir. Ou se você vender, vende até 20 mil. Tá tudo certo. Muito bom, muito bom. Então, se você já tinha esse medo aí, essa objeção, ela cai aqui agora. Agora, legal, Renan, a gente falou bastante aí sobre até como escolher os melhores setores para iniciar, como que a gente acha empresas com potencial de crescimento. Falamos bastante de coisa que a gente diz boas das empresas. Agora, tudo que se preze, Renan, existe, para tudo na vida também existe um risco, né? E aí, quando a gente fala de bolsa de valores, quais são os riscos de investir na bolsa? Cara, o maior risco que eu acredito é você fazer as coisas sem conhecimento. Soa como clichê, mas é real. Porque quando você não tem conhecimento, você vai criando ilusões na tua cabeça que não existem. Por exemplo, a bolsa é um cassino. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Tipo, são coisas que não existem. Então, primeiro, a falta de conhecimento é o maior risco que você corre. E aí, trazendo coisas mais palpáveis, né? O risco real que tem é uma renda variável. Então, tem um sobe e desce. O risco é você... E tudo vai vindo da falta de conhecimento, você vai ver. Se você fez um investimento e as ações caíram, se você vender, você perde dinheiro. Quanto? A diferença do preço que você comprou pro preço que está agora. Então, por exemplo, se eu comprei a R$10 e agora está 5, eu perdi R$5 por ação. É assim que funciona. Tá bom, entendi. Agora, se caiu e eu não vendi, tá tudo bem, eu compro mais. E aí, ou seja, aquelas ações que eu comprei a R$10, eu tô comprando as mesmas, só que agora 5. Essa é a maturidade que eu falo do investidor Profad. Mas o maior risco é esse. Por quê? Se você vende na hora errada, é porque você não tem conhecimento. Agora, tem momentos que você vai realizar o prejuízo mesmo. Por quê? Você deixou passar, ou a empresa, cara, tá muito ruim, foi do dia pra noite, e você não quer continuar com ela. E você tá negativo um pouco, realiza aquele prejuízo. Inclusive, tem estratégias contábeis que você consegue carregar esse prejuízo e depois, quando você precisar vender mais de 20 mil, por exemplo, no mês, você consegue abater desse prejuízo. Isso é legal. É uma coisa mais avançada, mas é legal. Sim. Por quê? Vamos supor que esse mês, cara, eu tô com uma ação e eu tô com R$300 de prejuízo. E eu falei, cara, saiu um anúncio aí, tá muito ruim, tá só caindo, vou vender. Vendo. Eu realizei um prejuízo de R$300, por exemplo. Tá bom, eu carrego esse prejuízo no meu controle, dizendo, ó, tenho R$300 de prejuízo. Aí eu vou, passou o ano, carrego. Enquanto eu quiser, eu posso carregar. E aí vamos supor que teve um ano depois, eu preciso vender, e eu quero vender ali, ao invés de só 19 mil e pouco, eu quero vender R$20 mil e 300. Esses R$20 mil e 300, ou seja, eu teria que pagar de imposto de renda R$300. Sim.
Eu consigo abater o prejuízo que eu já tive e eu não pago aquele imposto. Então tá tudo certo. Eu consigo abater o prejuízo. Desde que eu vou arrastando. O ruim, a falta de conhecimento às vezes a pessoa, ela saiu no prejuízo, ela não arrastou o prejuízo e ela paga o imposto para sair. Nossa. Aí, ou seja, aí é perder dinheiro grana. de fato. Agora, você vê quanta possibilidade que o conhecimento te dá de fazer mais dinheiro. Por isso que eu falo, independência financeira é uma decisão. Quando você sabe a estratégia que você tem que fazer, as técnicas que você tem que fazer e segue o método, cara, a única certeza que você tem é que você vai ter produtividade financeira. Renda passiva e qualidade de vida. Ponto. Não tem outro caminho. É isso que você vai ter. A gente já tá chegando no final e tem mais 2 perguntas aqui, ótimas aqui que a galera colocou, principalmente aquela galera que te segue ali, que já quer começar a investir. Uma delas com toda a atualização agora que teve do Nubank, é bom investir em ações por ele? E tem algumas corretoras assim que são melhores para começar a investir em ações? Cara, o que acontece, né? O Nubank, ele comprou uma corretora que chamava Easy Invest, um tempo atrás, e aí transformou em Nuinvest. E esse ano, né? Acho que lá no mês de março, se eu não me engano, ou maio, se eu não me engano, o Nubank, ele desativou a corretora para jogar todos os clientes para dentro do Nubank, para consolidar os clientes. E então, hoje, nesse momento que você está gravando, não tem mais como você fazer investimentos pelo aplicativo. Foi tudo transferido para o Nubank. E bolsa de valores você consegue ainda fazer no Invest, só que só pelo site. Indo direto no site, não no aplicativo. Nessa mudança que eles fizeram, nesse momento que está gravando, eu particularmente não gostei da acessibilidade que é a plataforma do Nubank para você fazer investimentos de ações. Dá para fazer. Mas, enfim, você não consegue ver ali as coisas bem interessantes como eu gosto. Então, desse lado, eu particularmente não curti. Pode ser que depois ela melhore e tudo mais, e tá tudo certo. Mas hoje, eu usava muito a Nuinvest, eu falava muito da Nuinvest. Mas como eu falo, aqui a gente não tem conflito de interesse. Então o lado bom é esse. Eu falo quando tá bom e quando muda eu falo, agora não tá mais bom. Para os nossos alunos, para a galera que tá aqui, para mim. Essa é a minha visão. Pode ser que daqui a pouco, não sei quando você tá ouvindo esse vídeo, pode ser que esteja muito melhor. E aí, cabe você ver alguns podcasts à frente que eu vou estar falando que vai estar bom. Essa é a parada. Sim. Ah, não, você vai... se a pessoa se melhorou, eu vou falar, porque eu quero o melhor para você que é meu ouvinte, que acompanha a gente aqui, que é da nossa tribo. Para você que é Profad, né? Que é como a gente chama a galera que acompanha a gente. Então, nesse momento, eu não estou investindo através do Nubank. Então, assim... Mas, aí é de cada um, né? Beleza. E tem algumas corretoras, assim, principais que você considera ou... Também Hoje em dia tem muitas corretoras legais, né? O importante é ver se é taxa zero para as ações. Isso é o mais importante. Porque, por exemplo, nesse momento também, a XP é muito boa a corretora, mas ela cobra taxa para você investir em ações. E aí, para quem está começando, uma taxinha, mas é pequeno. Cara, mas é melhor ir para outro que não paga, por exemplo, uma Rico, que é do mesmo grupo XP, ou uma Clear, que é do mesmo grupo XP. Tem o mesmo grupo e a taxa zero. Então, eu gosto da Clear, gosto da Rico. Por exemplo, para quem está começando, eu gosto da Rico. Para quem já está investindo, a Clear. Porque você quer fazer opções e tal, dá para fazer na Clear, né? Menor taxa por enquanto, tudo. Então eu gosto dessas duas, assim, para investir. Tudo grupo XP, mas tranquilo. Mas assim, tem BTG, tem Orama, tem um monte de corretora, desde que seja taxa zero. Mas as que eu uso hoje é a Rico e a Clear para fazer... na verdade, ações eu uso a Clear. Mas para quem está começando, eu até falo para meus alunos, eu gravo os vídeos na Rico, que é mais simples para operar. Beleza, então já fica aí para você... essa dica, tá? E aí, Renan, chegando no final aqui, eu preciso, uma pergunta muito simples, mas fica muito na cabeça da galera. A galera, acho que já vem uma cultura popular disso. Preciso comprar todo dia? Preciso investir todo dia ou todo mês em ações? Eu sou obrigado? Cara, não. Você não é obrigado a comprar todos os dias ações ou todos os meses. Eu falo que quando você aprende a investir, você tem independência nas suas ações. Então você vai comprar e investir quando, onde você quiser. E quanto você quiser. Então assim, comprei as ações do Banco do Brasil hoje. Eu posso comprar amanhã mais. Eu posso comprar hoje de manhã e hoje de tarde, se eu quiser mais. Sim. Eu posso comprar hoje e nunca mais comprar.
Entendeu? Você que decide. Sim. Então não tem esse negócio tipo, poupança programada, sabe? Tem muitas essas coisas de bancão. Talvez por isso a galera vem... A galera acha que tem todo mês. Não. Dá pra programar? Você consegue lançar ordens e deixar lá. Pra quem tá começando, eu não gosto muito, porque às vezes oscila e você vai acabar dando mole. Mas o ideal é, cara, eu acredito que todo mundo tem pelo menos 10 minutinhos na hora do almoço. Até você, tipo, um dia ou outro, às vezes tá na correria, beleza. Mas se você coloca como prioridade a tua independência financeira, você consegue 10 minutinhos na hora do almoço. Tô falando 10 pra ser grande, porque pra quem tá acostumado é 5. Pega aqui 2, né? Abriu, já sabe o que vai fazer, pum, apertou 2 botões, foi. Acabou. Investiu. Dinheiro na conta. Então, eu acredito muito nisso, Matheus, assim, de você ter um pouco mais dessa independência. Você não precisa colocar todo dia, todo mês, toda hora, você decide. Mas para você decidir, eu falo, toda decisão vem cisão. Você precisa cortar o que ficou para trás. Para você cortar os conceitos que você tem, as crenças que você tem sobre dinheiro, você precisa aprender coisas novas. Quebrar um padrão. Aprendeu coisa nova, aí você está preparado para tomar esse tipo de decisão. Eu falo que produtividade financeira é uma escolha diária. E o que é produtividade financeira? É você ter uma renda passiva com mais qualidade de vida. Se todo dia você decide ter mais renda passiva e melhorar a tua qualidade de vida, todo dia você está escolhendo ter produtividade financeira. Independência financeira é só uma questão de número para chegar. Mas é muito mais rápido, fácil você chegar na independência financeira quando você tem todos os dias a sua produtividade financeira. Aí sim, Renan. Aí você diferenciou muito. Eu gosto muito disso. Produtividade financeira. Renda passiva com qualidade de vida. Pronto. Muito bom. Muito bom, Renanzão. E para fechar com chave de ouro, Renan, para quem quer começar a investir, o que você diria? Cara, esse conteúdo foi um conteúdo é aquele conteúdo técnico que eu gosto demais. E principalmente, Renan, aquele conteúdo em que a gente responde não só pergunta de alunos, principalmente a galera que segue aqui o podcast, a galera que está seguindo, que envia as perguntas lá, seja no seu Instagram pessoal ou no Instagram do Profadcast. Recado final para essa galera aí que quer começar a investir em ações, quer começar a tirar o dinheiro um pouco ali da poupança, que ainda tem muita gente com dinheiro na poupança, quer tirar o dinheiro, principalmente, Renan, de um movimento aí que você fala muito, dos bancos digitais, que tem uma galera que tem ali dinheiro em alguns bancos digitais e não está rendendo isso tudo. Qual o recado que você dá para essa galera para a gente fechar com chave de ouro? Se você quer realmente aprender a investir, esse é o melhor caminho para você chegar na sua independência financeira. E se você quer chegar na sua independência financeira não a qualquer custo, não só para ter dinheiro, se você está buscando mais qualidade de vida e também renda passiva, você precisa aprender com quem é especialista em produtividade financeira, que é exatamente isso. E a nossa escola é referência hoje em produtividade financeira. Então a gente te ensina a gerar renda passiva, mas melhorando a sua qualidade de vida. E aí a gente tem treinamentos, tem formações, tem programas de acompanhamento, consultorias. A gente pode deixar um link aí que você vai ser direcionado aí para o nosso time comercial e tira suas dúvidas, vê qual é o melhor programa para você e tudo mais. Então tem bastante coisa legal, né? Tem consultorias individuais comigo, tem consultorias com nossos consultores, tem programas de acompanhamento, tem grupo de mentoria, tem um clube dos milionários, tem um acelerador primeiro milhão, tem para quem quer sair das dívidas, tem para quem quer organização financeira. Tem toda a tua jornada inteira de investimento, a gente consegue te ajudar. A escola atende do início toda a tua jornada, né? Exato. Pra quem precisa sair da dívida, pra quem precisa se organizar, tudo, né, Renan? Total. Eu quero... Cara, esses investimentos é muito legal. Quero aprender, beleza. Mas, eu quero também aprender sobre leilão de imóvel. Vocês ajudam? Sim, a gente tem parceiros também dentro da escola. Eu quero fazer coisas de consórcio. Vocês ajudam? Consórcio com estratégia de investimento. A gente tem parceiros também dentro da escola. Então, assim, a gente ajuda... Tudo que você quer. Para chegar na tua independência financeira, a gente consegue te ajudar. Né? Eu não sei qual é o teu momento agora, mas só sei de uma coisa. Vai ter um link aqui embaixo que você vai perguntar para o nosso time. Você vai falar quais são seus anseios, seus receios. Nossos consultores vão te direcionar. Para melhor momento para você agora é esse programa. Ou esse aqui. Esse programa é assim, assim, assado e custa tanto. Tá dentro? Tá dentro? Tá fora? Tá fora? Foi. Entendeu? É isso, Renan. Finalizamos agora com chave de ouro. Agora chamar a galera para seguir aí a gente nas redes sociais. Qual é ali o Instagram do Profadcast? Eu sei que tem. Chama aí a galera aí, Renan. Show de bola, galera. Se você curte esse conteúdo, se você gostou, se for a primeira vez aqui, seja bem-vindo. Já segue a gente, se inscreve no canal, aperta no sininho para ativar as notificações. Quem tá no YouTube e quem tiver no Spotify, segue a gente também e avalia com 5 estrelas. É legal, tá? Ali em cima tem ali, onde você vai seguir, tem ali avaliar. Aí você bota 5 estrelas,
porque isso aí mostra o nosso conteúdo para mais pessoas aqui no Spotify. Então, a gente tem o nosso podcast no YouTube, que é o Profadcast, PROFAD, mas vai estar o link aqui embaixo também, só na descrição, só você ir lá e já clicar, já vai ser direcionado para lá. A gente tem aqui no Spotify, se você está pelo Spotify, ou se você está no YouTube, vai ter o link aí embaixo do Spotify, que é legal você ter ambos ali já seguindo. A gente tem o nosso Instagram, que é Profadcast também, PROFAD, e a gente tem o perfil da nossa escola, que é Produtividade Financeira. Tá legal? Se você não me segue também, é Renan Diego Oficial, mas vão ter todos os links dos perfis aqui. Renan, qual que é o melhor para seguir? Todos. Se você quer pegar corte de podcast, é o nosso Instagram. Se você quer aprender tudo sobre investimento, é a nossa escola Produtividade Financeira. Se você quer saber um pouco mais sobre o lifestyle de produtividade financeira, renda passiva com qualidade de vida, você me segue. Então você quer tudo para chegar mais rápido na sua independência financeira. Então pega tudo, é tudo de graça, então manda ver, tá bom? É isso, Renan. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e... Bora evoluir!